que o Mestre Jesus possa nos amparar e que nós consigamos fazer desse momento um momento de aprimoramento para nós. Que seja uma reflexão direcionada, que ela possa produzir efeitos no nosso coração, porque esse é o processo de transformação ao qual nós devemos nos dedicar. Nós vamos falar um pouco sobre a transição interior. Então a ideia é que nós conversemos sobre a temática que a peça trouxe para nós, obviamente buscando um caminho específico, né? Nós vamos pegar um dos eixos e vamos tentar destrinchar e ver de que maneira a gente pode aprofundar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de refletir, a nossa forma de agir a respeito desse tema tão importante. E para iniciar as nossas reflexões, nós vamos trazer essa fala aqui de Paulo em sua carta aos Romanos, quando ele diz o seguinte: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É interessante a gente buscar o contexto em que essa carta de Paulo foi escrita, porque a gente consegue se aprofundar e entender melhor o motivo deste ensinamento que foi nos proporcionado. A carta de Paulo aos Romanos foi escrita quando ele estava fazendo a sua terceira viagem, quando ele estava passando pela segunda vez na cidade de Corinto e muito animado com a perspectiva de visitar a capital do Império, de ir até Roma. A ideia de Paulo era preparar os companheiros que já militavam no cristianismo na capital romana para que ele pudesse chegar e já ter um cenário mais favorável para os trabalhos que iria desenvolver. Então ele diz que estes escritos, especificamente esta carta aos Romanos, tem como objetivo relembrar o Evangelho do Cristo. Se a gente analisar as outras passagens de Paulo, a gente percebe que na maioria delas ele está recebendo essa inspiração que vem direto de Jesus. Só que nessa carta ele tinha esse objetivo explícito, de se reportar aos irmãos, trazendo novamente o Evangelho do Cristo. Então foi nesse contexto que ele trouxe para nós essa passagem. E ele está nos chamando para uma transformação que parte da razão. É por isso que a gente se reúne na casa espírita, nas palestras, nos grupos de estudo, nos trabalhos, porque nós estamos buscando a todo momento uma modificação dos nossos pensamentos. Nós estamos buscando um entendimento diferenciado a respeito dessa realidade que nos cerca. E a doutrina espírita nos proporciona de modo belíssimo o conhecimento a respeito do nosso passado, a respeito da nossa natureza e, igualmente, a respeito da nossa destinação. Pontos estes que muitas vezes, na maioria delas, para falar a verdade, passam despercebidos no nosso dia a dia, na correria das nossas atividades. Nós não refletimos sobre a nossa natureza. Nós não caminhamos com a lucidez de que somos espíritos imortais, que já tivemos experiências pretéritas, que estão trazendo hoje muitas das consequências daquilo que vivenciamos. Nós ainda não caminhamos olhando para a eternidade, sob o ponto de vista de espíritos imortais que ainda terão diversas outras encarnações. Essa é a transformação que nós buscamos, é essa modificação, e para isso é necessário que nós renovemos o nosso entendimento, que a gente aprofunde o nosso olhar sobre cada uma dessas questões, porque viver na superficialidade não vai nos trazer algo a mais. Precisamos nos aprofundar. E o primeiro passo é através da razão, para que depois nós estejamos mais preparados emocionalmente e psicologicamente e consigamos caminhar no objetivo final, que todos nós sabemos é a nossa evolução espiritual. Nós vamos nos orientar pelo capítulo 167 do livro Pão Nosso,
que traz uma reflexão a respeito do entendimento, e Emmanuel traz para nós algumas ideias exatamente sobre essa passagem de Paulo que nós apresentamos. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto a semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. A gente entende a necessidade de nos melhorarmos, de nos transformarmos, mas muitas vezes falamos isso de maneira despretensiosa, sem compreender de fato a profundidade dessa necessidade de transformação. Então, por isso que nós precisamos estudar cada vez mais, buscar a orientação segura que a doutrina nos traz, para que essa renovação nos conduza por um caminho diferente daquele que estamos trilhando até agora. No fundo, todos desejamos essa modificação, mas a maioria de nós não aspira senão a uma mudança de classificação convencional. Nós estamos focados nas mudanças, nas transformações que queremos, que desejamos, que se operem na nossa vida material. O nosso foco ainda é a vida cotidiana, questões associadas ao dia a dia da nossa família, vinculações profissionais, uma transformação na nossa situação financeira. Estamos sempre buscando mudanças vinculadas a este mundo, a esta vida terrena. E é essa mentalidade que precisa amadurecer. Nós estamos num período em que a humanidade vive uma necessidade urgente de transformação. Nós percebemos que o mundo ele está provocando um processo de mudanças que vai além, às vezes, da nossa concepção. É o progresso que nós não vamos conseguir deter. Precisamos nos ajustar a esse processo. E para isso, temos que amadurecer. Não na idade, muitos aqui já têm muita experiência nessa vida, mas é um amadurecimento espiritual. Um amadurecimento que traz um olhar diferente para essa vida que nos cerca. Nós precisamos buscar o conhecimento da verdade a respeito de cada um de nós. Porque é só através desse caminho que nós vamos conseguir nos libertar e caminhar rumo ao nosso objetivo principal. Então não é buscar essa transformação naquele círculo imediato que nos cerca, mas é a compreensão da verdade a respeito de nós. E aí nós vamos trazer o contexto da fala de Paulo, os versículos que antecedem, para que a gente entenda a força do ensinamento que ele trouxe para nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sede conformados com este mundo. E esse processo de não conformação com este mundo passa pela mudança da nossa perspectiva a respeito dele, mas sede transformados pela renovação do nosso entendimento. E a finalidade disso é muito forte, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que possamos nos aproximar do Criador, para que possamos compreendê-lo melhor, para que possamos senti-lo mais perto de nós, é necessário que nós transformemos o nosso entendimento, que nós busquemos um rumo diferente para a nossa caminhada. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar os domínios das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes estão querendo uma modificação nas suas posições, e num crescendo desconcertante, quase todos nós estamos buscando uma transformação indébita das oportunidades a que se ajustam. E essa nossa necessidade de nos transformarmos
no que diz respeito a essa nossa vida material, traz para nós uma desordem inquietante. E a gente consegue se transformar num determinado aspecto, a gente muda, a gente evolui e a desordem continua. Parece que tudo que se transforma à nossa volta não é suficiente para alentar uma necessidade que às vezes a gente não compreende. Porque essa necessidade transcende essas transformações que nós estamos buscando. Por isso a necessidade de renovarmos o nosso entendimento. Para procurarmos essa transformação nos pontos que são essenciais para o nosso crescimento. A renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante. A renovação indispensável é a renovação íntima. Quando a gente ouve dizer que a Terra está passando por uma transição, que ela está deixando a condição de mundo de expiação e provas, está galgando um degrau na escala de evolução dos mundos, passando a mundo de regeneração, muitas vezes temos a impressão de que é um processo externo que está acontecendo, ao qual nós seremos inseridos. Mas na verdade não. Para que o mundo se regenere, é necessário que nós nos regeneremos. É a nossa transformação que provoca a transformação do mundo. E não é uma transformação no plano exterior. Por isso temos que buscar a verdade a respeito da nossa natureza, a lucidez a respeito da nossa destinação, uma compreensão mais clara a respeito desses processos que nos envolvem, submetidos que estamos à lei de causa e efeito. De que maneira eu estou vinculado àqueles que compartilham comigo o ambiente doméstico? Por qual motivo eu fui inserido num determinado contexto profissional, numa determinada cidade, com aquelas pessoas específicas? É a mudança de olhar a respeito de cada uma das circunstâncias da nossa vida. E Jesus nos traz o seguinte ensinamento. Ele dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Caminhamos ainda aprisionados a nós mesmos, aprisionados ao nosso passado, aprisionados ao nosso futuro, marcando passo na evolução, sem sair do lugar, porque ainda estamos com um olhar superficial para a nossa existência. Por isso, meus irmãos, essa necessidade de nós modificarmos o nosso ponto de vista, de nós compreendermos a profundidade dessa existência, dessa experiência que nós estamos tendo aqui, para que a nossa vida se modifique. E para isso nós vamos buscar a nossa base mais sólida e a nossa melhor orientação, que é Allan Kardec. Nós vamos avaliar algumas perguntas que ele traz aqui na parte segunda, quando está tratando das diferentes ordens de espíritos. Ele pergunta aos espíritos: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Então nós temos espíritos de várias ordens. Nós, que aqui estamos, ocupamos diferentes ordens na escala de evolução. Será que nós temos a consciência de qual é a nossa posição na escala espírita? Eles nos trazem a seguinte informação: considerando os caracteres gerais dos espíritos, as ordens, que não têm um número preciso, porque as variações são muito sutis, elas podem se reduzir-se a 3 principais. Claro que existem várias subdivisões, mas de um ponto de vista didático, os espíritos nos apresentam 3 principais ordens. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. É uma ordem que nós vamos ocupar um dia, mas não é a nossa condição de evolução atual.
Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. E aí muitas vezes a gente para, olhando as características dessa ordem, e a gente já começa a talvez estabelecer uma identificação, percebendo em nós o desejo do bem predominando. Mas é necessário que nós tenhamos uma visão crítica e saibamos de fato nos observar, nos enxergar. A terceira ordem, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. Ignorância, desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. O conhecimento da verdade a nosso respeito, meus irmãos, está associado com esse processo de nós avaliarmos intimamente as nossas potencialidades, as nossas dificuldades, de nós sermos sinceros com essa avaliação. E esse exercício de olhar para as ordens e tentarmos estabelecer essa identificação é interessante, porque aclara os nossos pensamentos. Por isso que a doutrina espírita é tão fascinante, porque ela não aponta o dedo para você e diz: você é desse jeito, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ela nos apresenta a realidade. Cabe a nós a compreensão, a interpretação dessas verdades. E o exercício de hoje é refletir a respeito dessas ordens e de que maneira a gente se associa ou não a cada uma delas. Os espíritos da segunda ordem, então lembrando, são aqueles nos quais o desejo do bem é predominante, para os quais o bem constitui preocupação dominante. Tem o poder de praticar o bem, porque desejar o bem é uma coisa, e ter a capacidade para levá-lo adiante é outra, e pode ser completamente diferente da visão de simplesmente ter o desejo do bem. Se eu perguntar aqui quem deseja o bem, provavelmente todos vão se manifestar. E todos nós temos a capacidade de levar o bem adiante, de mantermos o nosso propósito da benevolência e de fazermos disso uma prática cotidiana. Cada um deles dispõe desse poder, sim, de acordo com o grau de perfeição que chegou. Então cada um tem um instrumento, né? Tem algo mais desenvolvido que o possibilita trilhar esse caminho do bem. Alguns têm a ciência, o conhecimento, outros trazem a sabedoria e a bondade. Mas esses da segunda ordem, todos eles ainda têm que sofrer provas. Então, sem dúvida, pelo menos nessa ordem nós nos encontramos. Muitas são as provações às quais nós estamos submetidos e ainda estaremos por um bom tempo, até que nós possamos nos libertar dessas amarras, dessas algemas que nesse instante cumprem um papel importantíssimo na nossa caminhada. E os da terceira categoria, são todos essencialmente maus? Porque às vezes a gente está olhando para essa divisão, né, das ordens e pensando o seguinte: se os da terceira ordem são os maus, eu não me encontro nessa categoria. Será que eles são todos essencialmente maus? Não, nem todos são essencialmente maus. Tem alguns que não fazem nem o mal, nem o bem. E outros, ao contrário, eles sentem prazer no mal e ficam satisfeitos quando têm oportunidade de praticar. Então, na terceira ordem, não somente aqueles que praticam o mal ostensivamente, mas também aqueles que estão acomodados, que estão olhando simplesmente para si mesmos, que não têm condição ainda de observar o próximo que está ao seu lado, de compreender as suas necessidades, de estender-lhe a mão. Mas também não vai prejudicar, não vai levar o mal adiante, mas tampouco se preocupa e se ocupa com a prática do bem. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal,
olhando para estes espíritos da terceira ordem, que não fazem nem o bem nem o mal, de que maneira nós podemos compreendê-los mais profundamente? A posição deles agrada a Deus? Não aqueles que estão obstinados no mal, de maneira explícita, mas aqueles que estão acomodados. Não ajudam, mas também não atrapalham. De que maneira são observados, são avaliados por Deus? Não bastará que eles não pratiquem o mal. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá. E aqui é interessante a gente parar e avaliar a força desse ensinamento. Responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E isso tem que trazer uma reflexão para nós. Não é simplesmente não fazer o mal. Porque todo mal que resulte de um bem que nós poderíamos ter praticado, mas não levamos adiante, estará na nossa conta. Por isso, meus irmãos, esse momento de transição que o planeta está passando, nos chama, mais do que nos convida, nos convoca a uma transformação. A inércia tem que ser deixada de lado. É tempo de nos reformarmos intimamente, de sairmos do comodismo, de entendermos que ainda passaremos por muitas provas, que ainda estamos espiando erros do passado e que é necessário prosseguir diante desse cenário e modificá-lo com a prática do bem, no limite das nossas possibilidades. É mais do que deixar de prejudicar o companheiro. É compreender a possibilidade de auxiliá-lo. E nós temos uma experiência muito forte na nossa vida, que é a bênção que recebemos, fruto do bem que praticamos. Mas ainda não fizemos do bem um hábito. Por isso estamos aqui tentando clarear os nossos pensamentos, modificar as nossas concepções, para que isso possa, passo a passo, dia a dia, ser interiorizado, para que essa vontade não esmoreça, para que essa necessidade se torne cada vez mais presente nos nossos corações. E aí uma modificação de atitudes, ela começa pouco a pouco a se processar. É isso que marca a regeneração. É esse amadurecimento espiritual, é essa renovação do nosso entendimento que Paulo citou. Porque é isso que afeta o nosso dia a dia. É isso que faz de nós espíritos melhores. Espíritos mais conscientes. Primeiro, conscientes de que somos espíritos. De que convivemos com espíritos. Ao passo que, na maioria das vezes, agimos como corpos. Como se estivéssemos nos relacionando com corpos. E daí advém todas as dificuldades que estamos enfrentando. A respeito da verdade, não está dando para ver ali em cima, dessa compreensão de nós mesmos que estamos buscando e que é necessária para o nosso amadurecimento, nós vamos refletir sobre uma leitura desse livro aqui, de Neio Lúcio, Jesus no Lar. E o título da leitura se chama A Visita da Verdade. E conta de um homem que habitava uma caverna escura, que nenhum fio de luz atravessava o seu ambiente. E em meio a essa escuridão, a sua vida não era fácil. Muitas dificuldades advinham daquele ambiente que não favorecia a sua vida. Um ambiente inóspito, que não era saudável, com um odor de putrefação muito grande, um ambiente que prejudicava a sua saúde.
e fazia com que os seus dias não fossem dias felizes, fossem pautados pelas dificuldades. E, consequentemente, quando vem uma dificuldade, nós nos apegamos a algum tipo de reclamação, a algum tipo de inconformação. E isso não era diferente para esse nosso companheiro. Reclamava, mas rogava a Deus uma possibilidade de que aquele seu ambiente fosse modificado. E foi atendido. É uma prática que nós devemos trazer para nós. A prática da oração. Quando a dificuldade bater na nossa porta, saibamos compreender a importância desse momento. E recorramos à oração, que vai nos fortalecer, que vai nos colocar em contato com os nossos companheiros espirituais, que vão fazer a ponte para que a gente chegue até Deus. E assim ele foi atendido. E o Pai enviou até ele a fé. A fé chegou e a modificação íntima que ele sofreu foi importante para que ele se mantivesse firme diante das dificuldades. Imbuído de fé, ele permaneceu firme por alguns dias. Conseguiu resistir às dificuldades que o cercavam. Aquele cheiro ruim, aquele ambiente totalmente obscurecido. E prosseguiu, até o ponto que não resistiu mais. E as reclamações voltaram, e as súplicas voltaram: Senhor, não estou resistindo, preciso ainda outra vez da sua ajuda, do teu concurso. E Deus enviou para ele esperança, e os seus quadros mentais se renovaram. As suas perspectivas diante da vida se modificaram. E por alguns instantes, ele acreditou que realmente conseguiria continuar a sua caminhada. E assim se processou durante algum tempo, até que a esperança se esvaiu. Novamente retomou os seus questionamentos, as suas indagações, os seus pedidos de amparo ao Senhor. E Deus enviou para ele a caridade, que o colocou no colo, afagou seus cabelos, disse que estava tudo bem, que naquele momento ele estava sendo atendido e não era para se preocupar. Permaneceu bem durante um tempo, mas ainda assim, algo perturbava, algo não estava conforme aquilo que ele desejava. Caminhava diante de uma situação que não estava suportando, mesmo tendo recebido a fé, a esperança e a caridade. Retrata uma grande parte da nossa caminhada. Diante das dificuldades, recebemos o ensinamento da fé e a possibilidade de cultivá-la, de fortalecê-la. Ficamos bem por um tempo, mas não o suficiente para prosseguirmos na caminhada. E a esperança nos é oferecida. E continuamos imaginando que algo diferente nos aguarda. Mas, em pouco tempo, retomamos com os nossos quadros mentais, retomamos com os nossos problemas íntimos, os nossos incômodos, os nossos medos, receios, angústias. A caridade nos estende a mão e nos faculta um refrigério, um alívio para os sofrimentos, mas que nós não utilizamos da melhor maneira e por isso prosseguimos dentro das dificuldades. Não vendo outra possibilidade, Deus enviou para aquele irmão a verdade. A verdade chegou e trouxe com ela a luz. O seu ambiente então se iluminou por completo. E ele percebeu que aquele cheiro ruim, que aquele ambiente que não era saudável, que estava dificultando a sua vida, o seu dia a dia, tinha origem nele mesmo, com o corpo coberto de feridas.
não suportando se enxergar como causador dos seus problemas e das suas dificuldades, saiu daquela caverna, agora iluminada pela verdade, e procurou uma outra caverna escura para se esconder. O mestre fez longa pausa depois de dar estes ensinamentos aos discípulos, diante de uma pergunta de Pedro, e terminou: assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Assim somos nós. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Ainda assim, recebendo amparo, nós não temos uma caminhada linear, uma caminhada segura. Estamos sempre agradecendo e maldizendo, conformados e desconformados, fortalecidos na fé e completamente descrentes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. E assim, meus irmãos, estamos caminhando há séculos, iludidos por nós mesmos, por não querermos enxergar a realidade que nos cerca, a nossa realidade espiritual. Precisamos nos iluminar pela verdade. Precisamos lançar a luz sobre a nossa condição e entender que é a única maneira de nos transformarmos e de modificarmos o rumo da nossa existência e das outras mais que virão. Que nós possamos, sim, nos valer da fé, da esperança e da caridade, porém que as tenhamos iluminadas pela verdade, para que seja uma fé verdadeira, inabalável, para que seja uma esperança contagiante e que não se restrinja ao nosso coração, mas que possa passar aqueles corações que caminham conosco. Que seja uma caridade não simplesmente que recebemos, mas que possa ser estendida àqueles que estão ao nosso lado. Transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos, mas pelo entendimento, dotando a própria mente da nova luz, a luz da verdade, e trazendo novas concepções. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental que nos compelirá à renovação do nosso entendimento, ao conhecimento da nossa verdade espiritual e, consequentemente, ao nosso avanço, esse serviço exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Coisa que nós já conhecemos da doutrina espírita. Quando entendemos a necessidade de desenvolvermos as duas asas, aquela do amor, que vai nos compelir ao esforço no bem, e também a asa do conhecimento. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa possibilidade. Essa é a nossa realidade. Nós podemos aceitá-la, nos fortalecer e nos propor uma modificação de atitudes, uma caminhada diferente. Ou podemos buscar uma outra caverna íntima para nos escondermos de nós mesmos, para fingirmos que não estamos recebendo essas informações, que não estamos sendo iluminados pela doutrina espírita, que não fomos abençoados com os ensinos de Jesus, e retardar
o quanto quisermos, a nossa ascensão espiritual. Para fortalecer essa nossa necessidade de constância no esforço do bem e no conhecimento, nós vamos trazer um pequeno trecho do livro dos Médiuns que assevera aquilo que a doutrina espírita já traz como máxima. Então, se formos na segunda parte, no capítulo que está tratando de reuniões e sociedades espíritas, o ensinamento que nos é trazido, o primeiro dever que a doutrina impõe é a caridade e a benevolência. Então não temos para onde fugir. O nosso caminho é a constância no esforço, no bem e no desenvolvimento do nosso conhecimento. E aí a gente relembra o capítulo 15 do Evangelho, que traz essa máxima para nós: fora da caridade não há salvação. Muito bem simbolizada por essa parábola que todos nós conhecemos do bom samaritano. E o interessante é nós nos posicionarmos diante dessa história. Em muitos momentos, nós agimos e estamos numa condição como aquele que foi atacado, que foi prejudicado, que foi machucado pelos ladrões. Em muitos momentos de nossa vida, nós estamos assim, machucados, maltratados, estamos sendo atacados, e nesse instante de sofrimento, o que a gente mais quer é que alguém olhe para nós, estenda sua mão, estenda o seu cuidado, o seu carinho. E a gente percebe que muitas pessoas passam por nós. E no nosso egoísmo nós cobramos uma postura diferente, que este ou aquele companheiro deveria ter para comigo uma postura diferenciada, um comportamento que não é aquele que ele teve. Outros tantos passam, e nas reviravoltas da vida, muitas vezes somos surpreendidos pelo samaritano que nos estende a mão, na figura daquele mais improvável companheiro que permanece ao nosso lado diante de uma dificuldade. E é nesse instante que a gente percebe a bondade divina se materializando na nossa existência, através dos irmãos. Em outros tantos momentos, somos nós a caminhar, a fazer o trajeto entre as cidades e a nos deparar com aquele no chão, machucado, ferido, que necessita do nosso auxílio. A opção é nossa, de nos comportarmos como sacerdote ou como levita, que simplesmente passar. Que simplesmente passar. E assim tem sido a maior parte da nossa caminhada. Muitas vezes nem vemos, e quando vemos, passamos. Passamos porque estamos com o tempo contado. Passamos porque não temos ainda condições de ajudar. Passamos porque não conhecemos aquela pessoa. Não é um problema que deve me tocar. Até quando vamos passar? Até quando vamos caminhar com indiferença para aqueles que são nossos irmãos, originados do mesmo Deus, que carregam a mesma centelha divina, e nem por isso são identificados por nós como alguém merecedor da nossa mínima atenção? Que nós possamos parar, olhar e despender alguns cuidados.
aqueles que estiverem ao nosso alcance. Sem dúvida não dispomos, todos nós, dos melhores recursos, mas cada um traz em si alguma possibilidade de auxílio. Existem muitos que estão caídos, feridos e machucados dentro do nosso lar. E como sacerdotes e levitas, passamos por eles indiferentes, como se não fosse problema nosso. O que mobilizou o samaritano a auxiliar foi a compaixão, que é o sentimento que nos aproxima do nosso próximo. E essa compaixão, ela não existirá se não estiver revestida de humildade. Porque só a humildade nos possibilita enxergar nos olhos qualquer irmão e entender que nós estamos na mesma posição. Que somos todos iguais perante Deus. Que estamos todos no mesmo barco. Todos com remo. Muitos inertes. Outros tantos remando. Cada um numa direção diferente. E o barco, portanto, avança lentamente por caminhos tortuosos, para destinos que nós não conhecemos e tampouco podemos prever, a menos que o nosso comportamento mude, a menos que sejamos visitados pela verdade e que recebamos com alegria essa visita e que compreendamos a importância de que a luz se faça presente na nossa caminhada. Ainda no Evangelho, no capítulo 13, não sai da vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita, tem uma leitura belíssima que se chama a beneficência e traz para nós um ensinamento profundo. Poderia resumir o nosso objetivo aqui na Terra, de maneira prática, de maneira simples, mas não por isso fácil. Quando Adolfo, esse bispo, traz para nós o seguinte ensinamento: pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Se nós convergíssemos a nossa existência, todos os nossos esforços, cada um dos minutos do nosso dia, para a única ocupação de fazer aquele que caminha comigo um pouco mais feliz, estaríamos bem melhor do que estamos. Já teríamos avançado muito mais. E fazer o outro feliz significa, em muitos momentos, abdicar da nossa própria felicidade quando enxergamos a vida material. É a felicidade aqui, momentânea. Dessa nós devemos abrir mão em muitos momentos, para que a felicidade real bata a nossa porta, faça morada em nosso coração e não seja abalada pelas transformações da matéria perecível, que se desgasta, que se desfaz, mas que seja uma felicidade real, duradoura, construída nas bases do Espírito imortal. Analisando o céu e o inferno, nós temos um relato muito interessante de um espírito classificado nessa categoria aqui, de espíritos felizes, que nos faz refletir sobre a nossa caminhada. Ele nos traz o seguinte relato: meu amigo, bem leve na balança da eternidade foi o fardo da minha existência. Bem leve. E, no entanto, bem longe estou de ser feliz. A minha condição humilde e relativamente ditosa, feliz, é de quem não fez o mal. Nós já analisamos esse comportamento, né?
sem que por isso visasse a perfeição. E se pode haver pessoas felizes numa esfera limitada, eu sou desse número. O que sinto, e aí vem para nós um alerta, o que sinto é não ter conhecido o que ora conheceis. Estava se referindo a ele, às verdades que a doutrina espírita nos traz, porque a minha perturbação não se prolongaria por tanto tempo, seria menos dolorosa. Então nós estamos analisando aqui o relato de um companheiro classificado na categoria de espíritos felizes e que diz que teve uma perturbação prolongada por um tempo significativo, que passou por um momento doloroso quando se deparou com a sua realidade espiritual após o desencarne. E sente, porque não conheceu as verdades que nós conhecemos, sobre as quais estamos aqui hoje refletindo. Eu quis trazer esse trecho aqui para que nós tenhamos uma dimensão do valor destes conhecimentos. Porque muitas vezes nós interagimos com a doutrina espírita de maneira displicente, de maneira despretensiosa, quando na verdade cada um dos conhecimentos que ela nos traz, cada uma das verdades que nos são apresentadas, trazem um valor profundo e devem ser olhadas por nós, repito, não com superficialidade, mas com o olhar de quem já busca um amadurecimento espiritual. Nós temos uma ferramenta valiosa nas mãos. Precisamos nos preparar, precisamos treinar para manusear essa ferramenta, para fazer com que o nosso trabalho se beneficie pelo seu uso, para fazer com que o nosso resultado seja atingido de uma maneira melhor, mais completa e até mais rápida. Por outro lado, quando temos nas mãos uma ferramenta que desconhecemos, ela pode inclusive nos prejudicar. Então que nós reflitamos sobre as bênçãos que recebemos através da doutrina espírita. Em A Gênese, é muito interessante quando analisamos as predições do Evangelho, e por falar em transformação do planeta Terra, a gente percebe que esses tempos eles estão caóticos. Muitas coisas estranhas estão acontecendo no mundo. E eu digo a vocês, meus irmãos, que o juízo final já chegou. Nós vamos analisar um trecho da Gênese para que a gente possa tentar estabelecer uma comparação com o atual cenário que a Terra vive. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas à sua frente todas as nações, ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará à sua direita as ovelhas, e à sua esquerda os bodes. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Aqueles que são os escolhidos, aqueles que forem eleitos para vivenciar a glória eterna no paraíso que nos está sendo reservado depois que este mundo não mais existir. Esse, de fato, não é o juízo final que a doutrina espírita nos apresenta. Essa não é a interpretação que nós estendemos a respeito destes ensinamentos. A nossa visão é um pouco diferente, mais aclarada, num contexto que faz mais sentido diante da nossa realidade. E, para tanto, vamos buscar obras póstumas. Na segunda parte, onde é tratada a regeneração da humanidade. Não acrediteis no fim do mundo material. A Terra não mais existirá, não é para nós uma realidade. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Tem ainda que progredir e não
que ser destruída. A humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação. E o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos, fato que não é novidade para nós. O que se prepara não é o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que está desmoronando. Cada dia leva consigo alguns destroços. E nós estamos fazendo parte desse desmoronamento do velho mundo. E que nós tenhamos uma postura de não permanecermos sob os destroços, porque aí seremos esmagados. E os destroços são os destroços dos preconceitos que ainda carregamos. E a cada dia a gente percebe uma modificação na mentalidade da sociedade como um todo. E os velhos preconceitos que trazíamos não têm mais lugar nesse mundo de regeneração. Que não sejamos esmagados pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, tampouco pelo fanatismo. Que consigamos fazer parte daqueles que promovem a transformação no mundo, daqueles que auxiliam os companheiros a se livrarem destes destroços íntimos, que promovem uma destruição completa. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá novo edifício, que as gerações seguintes consolidarão e completarão. De mundo de expiação, a terra se mudará um dia em mundo ditoso, e habitá-lo vai ser para nós uma recompensa, não uma punição. E nesse momento estaremos vendo o reinado do bem que sucede naturalmente o reinado do mal. Ainda estamos numa fase de transição. Não é essa condição de mundo ditoso que vamos vivenciar agora. É mundo de regeneração. E ainda não temos um reinado completo do bem, mas o desejo do bem. Lembrando os espíritos da segunda ordem, é o que caracteriza os espíritos que habitarão um mundo de regeneração. Como estão os nossos desejos? O que predomina no nosso coração? O que nos movimenta com mais intensidade? É o desejo do bem? Vamos fazer parte da geração nova responsável por erguer este novo edifício? Ou seremos nós os exilados da terra, fazendo parte da geração que se vai? A possibilidade de escolha é nossa, e os instrumentos para tal nós estamos recebendo. Que nós façamos a melhor escolha. Ainda que é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Toda modificação requer de nós essa mudança íntima de um comportamento completamente aleatório para um comportamento de alguém que tem objetivos claros, de alguém que traça as suas metas, de alguém que quer seguir num caminho específico. E isso significa trabalharmos em nós a disciplina. Não te cristalizes em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio: quanto ganhaste no Evangelho, para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Faze isso e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. O momento, meus irmãos, é de avançar, é de seguir adiante, é de deixar o velho mundo para trás, de fazer parte dessa geração nova que está erguendo este novo edifício, para que nós façamos parte
desse mundo regenerado, para que possamos experimentar dias de mais calmaria, de mais tranquilidade, de mais amorosidade, para que deixemos de lado estes cenários turbulentos que muitas vezes nos impressionam quando olhamos para a política, quando olhamos para a maneira como os povos estão se relacionando. Para aqueles que têm um comportamento extremista, que alimentam fanatismos, ainda enceguecidos pelas suas próprias paixões más, para que possamos deixar de lado este mundo de mazelas. Para isso, é necessário uma transformação íntima. É necessário que as nossas mazelas sejam deixadas de lado. Que o nosso entendimento se renove, que a nossa consciência se aclare, para que a gente consiga enxergar com mais propriedade o ambiente que nos cerca, os irmãos que compartilham conosco essa experiência terrena. Que nós possamos desvendar estes mistérios e que nós possamos marchar, que nós possamos avançar. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o Espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai surgindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando cai ao solo, fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes, em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celino com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade, da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Bendito quem ilumina, quem luta, quem ensina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia, nas sendas do progredir.
uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Que Jesus nos abençoe.